prosseguindo aqui nossos mini workshops, teremos o nosso mini workshop de integração da manutenção autônoma e Kamishibai. Nosso querido Alexandre Sandes aí. Olá, obrigado, Thiago. Podemos dar seguimento? Então, só uma confirmação, estão escutando bem? Sim, Alexandre, estarei te apresentando. Perfeito, perfeito. Ok, pessoal, os participantes que estão aí nos ouvindo, se estiver escutando bem, só dá um likezinho, dá um oizinho aqui, bota um ok, para que eu consiga, né? Para que eu consiga entender que vocês estão escutando bem. E aí vamos iniciar. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá, então. Ok, então, está compartilhado, Thiago? Está compartilhado, Alexandre. Vamos lá. Opa, bacana. Quer iniciar, Thiago? Vamos lá, farei a apresentação do Alexandre. Alexandre Santos é mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, com ênfase em Lean System. Graduado em Química Industrial pela UFPE, além de capacitações realizadas no Japão, Santos é sócio da Leanway Consult, acumulando mais de 25 anos de experiência industrial em diversos segmentos, atuando em projetos na Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Venezuela, Peru, Costa Rica, República Dominicana e México. Possuindo um amplo conhecimento em experiência de gestão de negócio, atuando como consultor e professor em MBA, sua experiência é rica em desenvolvimento e implementação de mecanismos, interagindo de gestão de produção, à luz da filosofia Lean. Alexandre. Opa, obrigado. Você, meu amigo. Maravilha, obrigado. Senhores, esse mini workshop, mini curso, a gente vai falar sobre uma integração que ela é bastante importante no contexto quando a gente fala de fábrica, né? Quando a gente está falando de fábrica, de indústrias, seja ela de serviços, seja ela de produtos, que é algo que a gente pode estar integrando, que é a manutenção autônoma com o Kamishibai. Então é isso que a gente que eu vou estar ensinando nessa 1 hora. Estou com o relógio aqui para eu ser bem direto aqui nesse mini workshop. Deixa eu passar aqui para vocês. Bem, quem estava continuando aqui percebeu que o Marcelo estava falando sobre o modelo simplificado do Lean System, que é esse templo, né, onde nós temos aqui a estabilidade. Junto à estabilidade, vou botar aqui a estabilidade, tem os 2 pilares, Just-in-Time e Jidoka, que ele sustenta os requisitos básicos do cliente, menor lead time, mais baixo custo, mais alta qualidade. Bem, em falar nisso, desse pilar, é essa integração que a gente vai ter que entender um pouco como funciona, que eu estou chamando de IMAC, né? IMAC porque é integração, manutenção autônoma, Kamishibai. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre manutenção autônoma e também um pouco do Kamishibai e qual é o ganho e as vantagens da gente integrar esses 2 mecanismos. Antes de iniciar, eu gostaria rapidamente de fazer uma primeira enquete aqui, vou colocar lançar aqui para vocês, para saber um pouco aí como está distribuído a audiência, né, em qual localidade, e aproveitar e mandar um abraço aí pro pessoal da Val Filme, que está em peso aí, que foi comentado, pessoal da Capricho, da Asa, Copechus, Elizabeth, pessoal da Correias Mercúrio, um abração aí, Daniel, Equatorial, Cia do Cacau, Proleve, M. Dias, Branco. E aí, se vocês puderem, se quiserem, assim, falar qual a empresa que está, qual a empresa que representa, vocês podem ficar à vontade aí no chat, para que eu possa ter uma noção também de que ramo, né, cada empresa de vocês estão participando. Vamos falar um pouco da origem. Estou comentando um pouquinho da origem da MA, né, que ela veio do TPM. Então, o TPM é um dos pilares, né, do sucesso japonês, que foi a abordagem desenvolvida para a manutenção. Então, lembrando da manutenção, que hoje o TPM é conhecido como a Total Productive
Management, ou seja, uma gestão produtiva total. E ele foi um resultado do esforço de empresas japonesas. Então, os japoneses aprimoraram, né, a manutenção preventiva que nasceu nos Estados Unidos, na década de 50. E aí os japoneses pensaram, opa, se eu conversar com os meus colaboradores e dividir a responsabilidade, ou seja, cada um diretamente ou indiretamente ser responsável, né, pela manutenção, a gente vai alcançar resultados melhores. Então foi com isso que começou, né, a fortalecer o TPM. E aí o TPM teve início na Nipodenso. Acho que é bem comum para quem já trabalhou bastante com TPM, mas para quem não, lembrando um pouquinho da história, a Nipodenso, uma conhecida fabricante de peças automotivas, e ela recebeu um prêmio de excelência, chamado prêmio PM, que é Productive Maintenance, ou seja, manutenção produtiva. Isso foi em 1976. E na análise e recomendação do prêmio PM, que já existia em 64, né, o TPM foi bem elogiado e foi mais ainda divulgado. E para quem conhece pouco a Nipodenso, isso aqui é só uma amostragem da Manda Denso, né? Faz produtos e materiais para a indústria automotiva, né? Então, conhecendo só um pouco sobre essa parte do TPM, tem o JIPM. O JIPM é quem representa, né, e divulga o TPM no Japão e no mundo. Então, o JIPM, Japan Institute of Plant Maintenance, é um instituto japonês de manutenção de plantas, e ele representa, né, no Japão desde 69. É sem fins lucrativos e o objetivo é disseminar o conhecimento, relação, manutenção, produção industrial, para que a gente possa melhorar o desempenho da indústria. O JIPM lançou esse prêmio em 64, o prêmio PM, que foi o primeiro, foi a Nipodenso, que eu já tinha comentado, foi o primeiro a ganhar. E aí, depois disso, fortaleceu ainda mais. E no Brasil já tem várias plantas, né? Mais de 50 plantas que já receberam o prêmio do TPM. Lançado pelo JIPM, né? No Japão. Então, conhecendo um pouquinho da origem do JIPM e o TPM no Brasil. No Brasil, assim como o Marcelo Louro, no mini curso passado, falou a respeito do Taiichi Ohno, Sakichi Toyoda, que o inventor do conceito do Jidoka, o guru do TPM, também um japonês, chamado Nakajima-san, o senhor Seiichi Nakajima. Então, em 71, onde foi logo conhecido bem o TPM, ele trouxe, né, ele divulgou e trouxe para o Brasil em 86. Foi quando a gente começou a conhecer o TPM aqui no Brasil, né, trazido pelo senhor Nakajima. E ele trouxe voltado para a eliminação de algumas perdas. Assim como a gente fala sobre as 7 perdas do Taiichi Ohno, né? O fundamental, do pai do sistema teórico de produção, no TPM também tem algumas perdas. São 16 perdas. E, claro, se a gente fizer uma conexão, a gente vai ver que essas perdas estão conectadas com as 7 perdas do Taiichi Ohno. Então, são perdas que influenciam na eficiência dos equipamentos, perdas que influenciam a eficiência de pessoas e perdas que influenciam as perdas de energia. Então, equipamentos como manutenção programada, ajuste do material, troca de ferramenta, isso são algumas perdas que afetam o equipamento. Que afetam a eficiência, falhas operacionais, falha logística, exemplo, né? Perdas que afetam a eficiência de material e energia, desperdício de energia, perdas de materiais, né, durante a operação, e refugos. Então, são exemplos de algumas perdas. Então, também está focado em eliminação de perdas. E o TPM, ele tem uns pilares, né? São os pilares do TPM. O TPM, ele tem 8 pilares, né? São 8 pilares do TPM. Melhoria específica, manutenção autônoma, manutenção planejada, educação e treinamento. Esses 4 primeiros são esses 4 que estão aqui. Eles representam o que nós chamamos de pilares de confiabilidade, ou pilares de produtividade. Os outros 4 pilares, que é controle inicial, manutenção da qualidade, áreas administrativas, segurança, higiene e saúde, são pilares de suporte. Então, desses pilares, a gente vai estar focando no manutenção autônoma. Então, o que é a manutenção autônoma? Então, a manutenção autônoma, o objetivo dela é, treinar os operadores para detectar falhas, capacitar os operadores para entender o objetivo, função e estrutura, né, do que possa operar corretamente o equipamento para não ter falhas,
Treinar os operadores para manterem, né, o seu equipamento nas melhores condições possíveis, para alcançar a máxima qualidade da eficiência. Disciplinar os operadores a seguir o procedimento operacional, ou seja, ter o padrão, padronização para todos os turnos, né, todos os operadores, todos os turnos. Esse é o objetivo principal da manutenção autônoma. E para você implementar a manutenção autônoma, existem uns passos, né? São 7 passos para você implementar a manutenção autônoma. Desde a limpeza inicial, eliminar a fonte de sujeiras e áreas de difícil acesso, criar e manter padrões de limpeza, inspeção inicial, inspeção autônoma, padronização das atividades e desenvolvimento da gestão autônoma. É onde a gente quer chegar, uma gestão autônoma, onde os operadores, os grupos consigam, né, ter autonomia para gerir o seu equipamento, gerir sua linha, sua área. Esses são os passos. Vamos iniciar falando de alguns passos, mas não são todos os passos. Essa integração a gente pode ser feita, não precisa estar implementando todas. Em algumas delas, e a nossa sugestão é, conseguindo implementar 3 passos, a gente já consegue, puxar um outro mecanismo que é o Kamishibai para você fortalecer. Em alguns momentos pode até começar um pouquinho antes para fazer uma sincronia chegando ali no 3º passo. Então, é nessa etapa que eu vou estar focando, os 3 passos e onde entra o Kamishibai para que a gente possa ganhar em eficiência esse mecanismo. Pessoal, até aí tá ok? Vocês estão entendendo bem? Faz sentido para vocês? Manda um ok aí no chat, por favor, dá ok, vê se está tudo ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se... Às vezes some aqui o chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê o chat? O chat sumiu. Tá ok aí, pessoal? Tá fazendo sentido aí? Ah, maravilha, agora eu tô vendo. Maravilha, obrigado, Tato, valeu. Obrigado, Paulo, Ranieri. Ótimo. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Continuidade, pilar, manutenção autônoma, primeira fase. Primeiro passo, limpeza inicial. Então, nessa limpeza inicial, o que é importante nessa limpeza inicial? A importância é remover o quê? Todo o pó, toda a sujeira, sujidade, objetos estranhos, graxa, outros contaminantes, né, que aderem ao equipamento, acessório. Porque o objetivo é, o efeito negativo da sujeira são inúmeros. Então, a gente tem que fazer, obviamente, essa limpeza, né? E, claro, isso está muito aderente ao quê? Ao que a gente conhece como os 5S. Né? Tá entre os passos dos 5S, essa limpeza. Limpeza inicial e etiquetagem. Então, vou falar um pouquinho também do próximo passo, que é etiquetagem. Então, limpeza. E quais são os passos dessa limpeza? Também, para essa limpeza, tem os passos. Primeiro passo é validar com todos os envolvidos. Então, você está validando com todos os envolvidos como isso vai ser planejado, né? Como vai ser planejado, como é que vai estar os envolvidos. Depois, preparar e planejar a limpeza inicial e colocar etiquetas. Então, você prepara, define qual é a máquina, define como vai ser essa limpeza, quem são as pessoas, define as etiquetas, que eu vou falar daqui a pouco, para colocar na máquina. Planejado isso, organizado, realiza a limpeza, dia D de limpeza, retira as etiquetas que foram colocadas aqui, ó, né? Você colocou a etiqueta, agora você retira, porque as etiquetas já foram, os pontos específicos de sujidade já foram eliminados, então você retira as etiquetas. E introduz um padrão provisório. Então, você tem um padrão provisório de limpeza para que todo mundo possa ser capacitado. Então, esses são os passos. Feito isso... Opa, saiu aqui, ó. E as etiquetas. Então, nas etiquetas, eu escrevi aqui, mas agora não quer sair aqui a anotação. Tem as etiquetas. Deixa eu ver se eu tiro essa... Ué. Acho que saiu aí, não foi? Tem um probleminha aqui na... Deu um probleminha aqui na apresentação, mas agora está voltando. Ok, as etiquetas aqui. Perdão, pessoal. Todo mundo está vendo as etiquetas aqui? Só dá um oi. Thiago, tá conseguindo ver? Voltou?
Tiagão, voltou? Doutor Alexandre. Ah, maravilha. Então, como eu tinha comentado, desculpe, vou retornar um pouco aqui. Validou com os envolvidos, planejou, colocou as etiquetas, fez a limpeza inicial, retirou as etiquetas, introduziu um padrão provisório. Então, seria esse o primeiro passo. Que etiquetas são essas? São etiquetas específicas, cada um tem uma cor. Etiqueta vermelha, que é a manutenção que vai nos ajudar a resolver esse problema. A azul, a operação, a própria operação pode resolver, pode limpar pequenos apertos, ajustes, limpeza, a operação pode fazer. E a outra que é específico de segurança. Então, tem um problema de segurança, opa, a manutenção ou a operação podem resolver, mas é crítico, né? Então, é verde da segurança. Você pode até ter alguma outra, que é de melhoria. Então, alguns põem amarelo, uma etiqueta amarelo que é de melhoria, que pode estar completando essas três, mas essas três são as três básicas. E aí faz um acordo entre manutenção autônoma, né, que é o início, com a manutenção planejada, que é a manutenção que vai resolver. Então, isso aqui são alguns exemplos, algumas máquinas com etiquetas marcadas aqui, ó, etiqueta vermelha, a gente já sabe que é da manutenção. Etiquetas vermelhas, a etiqueta azul é da operação. Então, a máquina ou equipamento, né, vão ficar marcados quais são os pontos que foram observados que precisa de limpeza ou de ajuste ou de melhoria. Isso aqui é um exemplo. E por que tudo isso? Isso é como eu tinha comentado, como está ali na base, né, na base do sistema Toyota de produção, ali do Lean System, modelo simplificado, tem uma forte implementação do 5S. Isso também é 5S, a gente vai estar limpando. Então, falando de 5S, vou fazer um pequeno exercício prático com vocês. Eu acho que daí vocês conseguem ver, pelo menos fazer talvez vocês possam escrever o que vocês estão sentindo, né, quando ver o exercício, mas pode também mentalmente fazer isso. Ó, os 5 sensos japoneses, né, que a gente conhece. Imagina que a gente tem aqui, ó, os números fossem ferramentas de trabalho, fosse algum arquivo que a gente precisa, dependendo do produto, né, ou do serviço que a gente está. E aí eu vou precisar agora do produto número 12, ou da ferramenta número 12. Vocês conseguem encontrar? Onde é que está o 12? Opa, pode ser que alguém já encontrou, alguém está procurando ainda. Será que agora vai ficar mais fácil se a gente reduzir, né, a quantidade? Opa, e se a gente melhorar mais ainda? Porque aí a gente já fez uma limpeza, né? Você retirou o que a gente não vai utilizar, né? Encontramos o 12. E agora, ficou ainda mais fácil? Sim, por quê? Porque nós melhoramos um pouco mais o que a gente está chamando de 5S. Mas ainda pode melhorar ainda? Sim, pode. Porque, ó, não está na sequência, mas já facilitou. E se a gente colocar na sequência, claro, né? O que eu ia encontrar que ia demorar 10 minutos, agora eu encontro com alguns segundos, porque isso nos facilita. Esse é o conceito do 5S, é para eliminar perdas, né? 5S é para eliminar perdas. E outra coisa, entre turnos, trabalhando, olha, está faltando uma ferramenta minha. Aqui, eu vou saber que ferramenta que está faltando. Olha, está faltando a 2 e está faltando a 10, porque ó, é fácil de enxergar 2 e 10. Agora, se fosse dessa forma, dizer, olha, está faltando uma ferramenta minha, como é que a gente ia descobrir? Ia ser bem difícil. Então, a importância, que o 5S faz parte, né, da implementação também do MA. Então, falamos aqui da primeira etapa, que é a limpeza inicial. Então, agora vamos para a segunda, que é eliminar fontes de sujeira e áreas de difícil acesso, de limpar e inspecionar. São etapa 2. Então, qual é o que nós temos que fazer, né? Quais são os passos para implementar? Primeiro, mapear onde é que estão as fontes de sujeira e onde são as áreas de difícil acesso, chamada de FDS e LDA, fontes de sujeira e locais de difícil acesso. Mapeia, faz um mapeamento, analisa, verifica na máquina, já botamos etiquetas também. 2, implementar soluções, porque daí colocamos etiquetas, sabemos analisar, fazemos uma avaliação junto com a equipe para saber qual é a solução que a gente vai implementar. Atualiza o padrão de limpeza e monitora os resultados. E o terceiro, melhorar a área de difícil acesso de inspeção. Se ele melhorou de difícil acesso para a limpeza, agora de inspeção ainda tem outras. E aí a gente segue. Aqui são alguns exemplos. Mapear o equipamento, mapeia o equipamento. Coloca lá as etiquetas em cada um dos pontos. Ó. Fonte de sujeira, local de difícil acesso de limpeza, local de difícil acesso para o operador, local de difícil acesso para a lubrificação. E a gente vai colocando as etiquetas. Imagina aqui, olha só, como é que a gente vai fazer uma limpeza numa esteira que está bem
por baixo, né? A pessoa não consegue chegar. Então, a gente tem que pensar como. Como a gente vai limpar aqui, ó, que está aqui, ó, por baixo. Esses equipamentos também. Então, a gente tem que identificar onde são os locais de difícil acesso para fazer melhoria, para poder facilitar para as pessoas, para o operador, para quem está fazendo a atividade. Então, falamos da primeira etapa, da segunda etapa. Terceira etapa, criar e manter um padrão de limpeza. Inspeção e lubrificação. Terceira etapa. Então, já fizemos todas essas as duas etapas, e agora eu tenho que criar e manter um padrão. Então, eu já tenho como inspecionar, como limpar, já fiz algumas melhorias, então todos têm que cumprir o padrão. E esse padrão é feito como? Ele é feito junto com os colaboradores. Então, junto com os colaboradores, identifica, vê qual é o passo a passo, vê quanto tempo, né? Isso é importante. A dimensão tempo é super importante para saber quanto tempo vai durar a limpeza. Eu vou fazer essa limpeza em quanto tempo? No início de cada turno? No final de cada turno? 2 vezes por turno? A gente tem que decidir. Decidimos para ser implementado, todo mundo tem que cumprir. Para não ficar, que às vezes acontece, hein, pessoal? Dicas, né? Às vezes acontece. O operador do turno anterior não limpou e deixou para eu fazer toda essa limpeza. Poxa, aí padrão serve para isso, para verificar, né, se existe essa não realização da atividade para deixar para o outro operador. Que isso a gente pega no Kamishibai também, né? Vou falar um pouquinho mais na frente. Segundo, estudar, simplificar o sistema de lubrificação, que é a terceira etapa, e criar um sistema de lubrificação visual, né? Fazer Kaizen para isso. Um Kaizen para fazer uma lubrificação visual. Aqui são alguns exemplos. Antes, o equipamento para lubrificar era um pouco mais difícil, porque não tinha acesso. Depois foi criado mangueiras, né, específicas, onde você lubrifica em um ponto e ela já faz o manifold, né, e lubrifica toda ela. Criar um sistema de lubrificação visual. Essa máquina aqui, se você perceber, tem uma linha vermelha, e nessa linha vermelha, no padrão, vem dizendo, olha, onde tiver essas linhas vermelhas, são pontos específicos para você fazer a lubrificação. Então, isso é visual. É o que o Guinato gosta muito de chamar, que tem uma expressão japonesa que fala sobre isso, que é medemiru. Acho que o Guinato depois pode escrever ali no chat como é que se escreve o medemiru. Então, medemiru, ou seja, bateu o olho e entendeu. Então, você já bate o olho e faz, opa, é vermelho, está no padrão, a gente tem que lubrificar. Vai lá e já lubrifica, não tem nenhum problema. Então, já falamos da etapa 1, da etapa 2, da etapa 3, que é do pilar da manutenção autônoma. Vamos ver a integração aqui. Vou verificar aqui se tem alguma pergunta aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui isso aqui é da pergunta do Jidoka. Se tiver alguma pergunta, pode utilizar o Q&A ou o chat. Deixa eu olhar aqui. Tem aqui no chat. Isso, olha, já escreveu. Olha, Medemiru, bateu o olho e entendeu. Perfeito. Ok. Aqui, por enquanto, ainda não tem nenhuma pergunta aqui específica. Se tiver perguntas, eu dou uma pausazinha e respondo, tá? Fique à vontade aí. E agora... nós já falamos sobre os 3 passos. Primeiro, etapa 1, etapa 2 e etapa 3. E agora, como é que a gente faz uma integração? E o que é Kamishibai, né? Então, também, talvez, pode ter alguém que não conheça Kamishibai. Então, tem aqui falar uma aqui. A primeira enquete que eu enviei, acho que ainda não foi lançado o resultado, mas achei interessante que vou enviar o resultado. Nós temos, está bem dividido, talvez o norte, o norte não tem pouco e o centro-oeste. Mas nordeste, 25% participante, 48% do sudeste e 26% do sul. Muito, muito bacana. Stop share. E agora, eu queria lançar...
uma próxima enquete, perguntando um pouquinho do Kamishibai, que é, vocês poderiam, por favor, responder assim, ó, S ou N, sim ou não? E aí o Thiago vai estar observando ali. Vocês conhecem o conceito do Kamishibai? Vocês já viram esse conceito ou já implementaram? Pelo menos conhecer. Já conhecem o conceito do Kamishibai? Bota aí, S, S, N, 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 sim, 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 N, N, não. E aí, vamos ver aqui como é que está aqui no chat. Opa, sim. Opa, Paulo Neri, não. Sim. Madeline, sim. Bacana. Não. Poxa, parece que está bem dividido ali. Não. Tiane, não. Tá. Então, maravilha. Então, vamos agora nivelar o conhecimento aqui sobre o que é o Kamishibai, né? Então, Kamishibai é que na Toyota chamou, né? Esse Kamishibai é uma maneira criativa e lúdica de incentivar os executivos a irem para o Gemba. Gemba significa uma palavra em japonês, significa local onde as coisas acontecem. Né? Gemba, local onde as coisas acontecem. Então foi criado chamou de Kamishibai, né? Essa maneira lúdica de ir ao Gemba para fazer uma auditoria. E essa auditoria pode ter várias dimensões. Pode ter dimensão de segurança, pode ter dimensão de 5S, qualidade, produtividade, manutenção autônoma, né, que é o TPM. E o que realmente é o que está por trás, literalmente, do Kamishibai? Kamishibai é um drama de papel. Por isso que tem aqui essas duas imagens aqui, e tem, né, o senhor apresentando aqui uma tela, né, um desenho, como se fosse um teatro, né? Então, um drama de papel. Então, isso é muito comum, né, na cultura japonesa. Em São Paulo, na Fundação do Japão, acontecem aos domingos, algumas apresentações. Então, é a forma de quê? De contar uma história de forma lúdica. E a Toyota pegou esse conceito e disse, opa, eu vou levar isso para a empresa. De uma forma lúdica, para levar a gestão ao chão de fábrica. Com o pensamento de quê? Olha, eu estou aqui checando, pois eu não quero te ajudar, pois eu quero te ajudar, né? Quero te ajudar a atingir as metas. Não quero achar culpado, eu quero te ajudar. Então, é um momento também de a gente chamar a cadeia de ajuda, acionar a cadeia de ajuda. Então, o Kamishibai é esse conceito, o conceito de drama de papel e o conceito de você fazer uma auditoria. Então, uma auditoria que a gente chama também de auditoria escalonada. Por que auditoria escalonada? Porque a gente vai fazendo em escalas hierárquicas, né? O operador faz a sua auditoria, o líder faz, o supervisor faz, o coordenador faz, o gerente faz, e assim sucessivamente. Então, por isso é o conceito da auditoria escalonada. E qual é o objetivo do Kamishibai? O objetivo é medir a aderência da implementação das suas práticas. Você tem algumas práticas, e aí você verifica se está medindo a aderência. Monitorar os parâmetros de processo. Então, parâmetro de processo. Opa, será que a temperatura tem que estar entre 70 e 75 graus? Será que está nessa temperatura? Então, você verifica, porque senão isso vai dar problema de qualidade. Manter as implementações e melhorias realizadas. Olha, o 5S, né? A gente falou do 5S, a gente falou da manutenção autônoma. Será que está cumprindo? Vamos lá verificar. Propicia a manutenção do conhecimento da equipe. Então, cada vez que você está fazendo as perguntas, você aprende mais. E também, a mesma pergunta que você está fazendo, o seu operador estará fazendo também. Então, todo mundo está alinhado com o mesmo pensamento. Então, isso é super importante. E garantir a estrutura da ida à alta administração ao Gemba. O que é garantir essa estrutura? Às vezes, né, no Gemba Walk, acho que vocês devem conhecer o conceito, ou isso pode ser um tema aí para outro mini curso. O Gemba Walk é onde você faz um encontro, né, de pessoas da cadeia de ajuda e vai ao Gemba para analisar alguns pontos específicos. E, às vezes, a pessoa diz que está fazendo o Gemba Walk, mas está andando na fábrica, na planta, na sua empresa, mas não está indo direto ao que é importante. E com o Kamishibai você vai ver, vai analisar e fazer perguntas importantes diretamente para os seus indicadores. Então, por isso que é importante que você garante uma estrutura. Então, esses são os objetivos aí do Kamishibai. E o que é o Kamishibai? Como é que funciona o Kamishibai? O Kamishibai são cartões com algumas perguntas. Então, aqui, ó. Cartõezinhos, vocês podem ver aqui, tem cartões que um lado ele é vermelho e esse mesmo cartão
esse mesmo cartão, do verso, ele é verde. O verde significa que todas as perguntas que foram colocadas, todas as perguntas, não é faltando uma, são todas as perguntas dando ok, você coloca ele do lado verde. Se uma pergunta das que você elencou estiver não ok, esse cartãozinho ele é colocado pelo verso e ele fica vermelho. Então aqui nós temos aqui, se vocês perceberem aqui no quadro, nós temos aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então todos os dias da semana e tem os espaços do cartão. Então tem cartão que na terça-feira ficou verde, ó. Então todos os itens estão ok, e tem cartão na quarta-feira que deu vermelho. Então, quando a equipe está indo, quando a cadeia de ajuda está indo na fábrica, vai olhar e diz, opa, por que esse cartão está vermelho? Ah, olha só, aquela mangueira ainda está solta, está dando problema e a manutenção ainda não corrigiu. Está marcado lá. E aí a pessoa vai lá e corrige. Então, fica nivelado para todo mundo, né? O que é que está acontecendo. Então, isso é como funciona o Kamishibai. Então, o cartão tem a coloração diferente, pelo lado avesso. A forma de colocá-lo virado é um aviso para a equipe que está realizando o Gemba Walk, que a linha, ou a célula, ou a máquina está com problema. Então, você vai lá direto ao ponto. Então, esse é o conceito do Kamishibai. Então, eu vou fazer uma pequena enquete aqui sobre o conhecimento. Então, vou lançar aqui, ó, 1, 2, 3 e já aqui, ó. Lancei. Que é uma pergunta assim, qual o seu conhecimento a respeito do pilar MA e do Kamishibai? Nenhum, pouco. Conheço somente manutenção autônoma, somente Kamishibai. Conheço os dois, manutenção autônoma e Kamishibai. Opa, interessante aqui, ó. Isso aqui vai me guiar também um pouco mais para orientar aqui nos próximos passos, onde é que eu posso me aprofundar mais. Olha só. Então, nenhum. Pô, interessante que tem um percentual grande assim que não conhece ou conhece pouco, mais de 50%. Poxa, isso é bom que aí o mini curso está realmente agregando aí para todos vocês que têm, né, pouco ou nenhum conhecimento. Conhece somente manutenção autônoma. Então, se a gente somar aí, vai dar mais de 70% que não conhece o Kamishibai. Conhece o Kamishibai e poucos. Legal. 70% que não conheciam o outro lado, que é o do Kamishibai. Vou lançar para vocês aí, para vocês enxergarem também como é que ficou o resultado. Nenhum pouco. Pô, interessante. Então, está aqui, ó, de 70%. Está aprendendo, né? Aprendendo também um novo que seja o Kamishibai. Conhece manutenção autônoma, outros nenhum, 50%, nenhum pouco. Maravilha. Stop share. Perfeito. Vamos continuar. E aí, como é que funciona essa auditoria escalonada, né, do Kamishibai? Então, existem alguns quadros, tem vários tipos de quadro. Isso aqui é só um exemplo. Então, a auditoria ela é realizada, né, sistematicamente com uma frequência que a gente define. Pode ser frequência de turno. O ideal é assim, o ideal é que seja por turno. Todo turno realiza algum cartão, você retira o cartão e faz algumas perguntas, todo turno. Esse é o ideal. E ele é escalonado porque o líder operacional faz a pergunta. Como é que está esse quadro? Se vocês tiverem dúvida de enxergar, está mostrando aqui. Ó. Quadro. Manhã, tarde e noite. Ou seja, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todos os turnos, todos os dias. Então, o líder operacional faz essa atividade. Retira o cartão e faz a pergunta, né? Faz a auditoria. Tem uma área aqui que é o supervisor que faz. Outra área aqui que é o gerente que faz. E o diretor, o CEO. Então, eles retiram as perguntas, os cartões, e vai alguém para fazer a pergunta e verificar se está ok, se não está ok, de uma forma que todos possam participar. Tem fábrica na Toyota, só para vocês terem uma ideia, tem fábrica na Toyota que tem cartãozinho de visitante. Então, o visitante pode entrar, pegar um cartãozinho do Kamishibai e fazer as perguntas que estão lá. Né? Fazer as perguntas, ele fica, olha. E aí a gente tem até uma noção do que é que o visitante está enxergando na fábrica, né? Pela percepção dele, e algumas perguntas específicas, né? Talvez não tenha perguntas técnicas, né? E quando a gente fala aqui de líder operacional e quando eu falei sobre garantir, né, o controle do processo, é algo bem interessante que a gente tem que ter o conhecimento da relação entre o que a gente chama de índice de controle, né, do Kamishibai, índice de controle, e o índice de verificação. O que é índice de controle?
O índice de controle, o entendimento do processo com uma relação de causa e efeito, né? Controle e verificação. Ele permite controlar os processos menores e assim realizar um controle mais eficaz sobre o todo. Então, o índice de controle é onde o que você quer controlar. E a pergunta é, no índice de verificação, o que eu vou verificar para que o meu controle esteja perfeito? Então, índices de verificação são índices que eu verifico, né, com uma certa frequência. São índices estabelecidos sobre as principais causas que afetam determinado item de controle. Eu vou exemplificar um pouco mais para ficar mais fácil de entender. Então, nós temos aqui um índice de controle. E esse índice de controle ele é desdobrado em alguns itens de verificação. Por exemplo, olha só, o índice de controle de uma peça com uma dureza de 28 a 30 short. Eu preciso que essa peça tenha 28 a 30. A pergunta é, para ela ter 28 a 30, a pressão do ar tem que estar entre 2,5 e 3 bar. A umidade relativa tem que estar entre 70 e 80. A pressurização tem que estar entre 20 e 25 minutos. Então, se os três estiverem ok, e eu verificando isso no Kamishibai, todo turno, por exemplo, o operador fazendo isso, a peça estará com a dureza perfeita. Agora, se um deles, um ou mais, não estiver ok, a probabilidade é altíssima, né, da peça sair fora, porque isso é um estudo que foi feito. Então, para que a primeira, que é o índice de controle, tenha o resultado esperado, os índices de verificação tem que estar ok. Eu vou verificar os índices de verificação. O operador pega o Kamishibai e vai verificar. Olha, se eu não fizer essa manutenção autônoma aqui na máquina, esses pontos específicos vai dar problema na máquina. Eu estou fazendo? Vai lá e checa. Opa, está fazendo. E na área de serviço? Mesma coisa. Eu preciso que o tempo de atendimento do cliente, por exemplo, esteja dentro do índice de controle que eu quero, de 8 a 10 minutos, máximo 10 minutos. Eu desdobro isso também. Será que a fila está dentro do tempo? Será que o tempo de ciclo do processo ele está dentro do padrão, que era de 1 minuto? Se estiver passando por 2 minutos, pode ser que o tempo aumente em 10. E aí a gente desdobra. Então, para cada indicador que eu quero, eu consigo desdobrar nos índices de verificação. E aí consigo fazer isso com auditorias escalonadas, que é o Kamishibai. Tá entendendo aí, pessoal? Tá fazendo sentido aí para vocês? Se estiver fazendo sentido, bota aí só um ok, um S, sim. E qualquer coisa pode fazer perguntas, tá? Legal. Deixa eu ver aqui no chat. Está fazendo sentido, maravilha. Obrigado, Érica, Maurício. Perfeito. Sim, Lorena. Tiago Matias, obrigado. Tá fazendo sentido. Que ótimo. Rodrigo Godoy. Excelente. Então vamos continuar. Faltam 15 minutos para essa. Vou passar rápido, né? Falta 20 minutos aí. Passa rápido. Vamos lá, tá? Dentro do prazo. Como é que funciona o Kamishibai? Vou passar um videozinho aí. O Thiago, depois verifica se está passando um áudio aí, né? Só me dá um ok. Um videozinho explicando um pouquinho o Kamishibai. Sem áudio, Alexandre. Alexandre, tá sem áudio. É para continuar assim mesmo? Tá sem áudio, é? Isso, tá sem áudio. Então, deve ser na hora que eu... Agora vai ficar perfeito. Vou botar aqui, ó. Olá, eu vou mostrar para vocês como funciona o quadro Kamishibai. O quadro Kamishibai ele é composto por cartões de um lado verde e do outro lado vermelhos. Esses cartões são compostos de perguntas que faz com que a gente faça a integração de todo o processo, todos os operadores conosco.
O quadro Kamishibai ele funciona da seguinte forma: nós retiramos um cartão e lemos a pergunta, respondemos a pergunta. Se ela estiver ok, ele fica do lado verde. Então, esses cartões eles nos ajudam a ter a gestão melhor de todo o processo. E esse cartão Kamishibai pode ter várias dimensões para nós auditarmos, como por exemplo, dimensão de 5S, de manutenção autônoma, qualidade e outras. Então, o quadro Kamishibai nos ajuda a fazer toda essa integração com o processo e a gestão. Ah, perfeito. Conseguiram escutar bem? Passou aí, Thiago? Perfeito, maravilha, maravilha, pessoal. Então, é uma explicação simples assim, né, do cartão Kamishibai, né, como ele funciona. Ah, perfeito, obrigado. Então, é uma forma simples. Ó, se eu tenho aqui, eu até imprimi aqui, eu tenho um cartãozinho, acho que todo mundo pode ver, né? Tem um cartãozinho aqui, ó, o cartãozinho Kamishibai. Esse cartão Kamishibai, de um lado ele é verde, do outro lado ele é vermelho. Então, eu faço uma pergunta no quadro, tem um quadro Kamishibai. Olha, no meu quadro Kamishibai, eu fiz uma pergunta. A equipe está assistindo, está conseguindo escutar o áudio? Ah, se não, ele está vermelho. Vai ficar aqui o cartãozinho, ó, vermelho, e a gente sabe que não está assistindo e não tem que resolver o problema, né? Não, está perfeito, tá, todo mundo está assistindo, e aqui fica verde. Então, quando a cadeia de ajuda passa e vê que está tudo verdinho, está ok o processo. Se tiver vermelho, tem alguma coisa errada, e aí a cadeia de ajuda, nós estamos ali para ajudar. É assim que funciona o Kamishibai. E aí você pode ter várias dimensões. Né? Isso aqui é outro cartãozinho. Você pode ter várias dimensões. Normalmente o cartão é isso. Ó. Você tem aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí você tem os cartõezinhos que você faz a pergunta. Olha, esse cartãozinho aqui é de manutenção autônoma. E aqui nós temos as perguntas. Faz a pergunta e coloca no quadro. Colocou no quadro, a gente já sabe se está ok ou se não está ok. Então, é de uma forma simples desse jeito que a gente consegue implementar o Kamishibai e ter um bom funcionamento. Excelente funcionamento, no caso, né? Deixa eu voltar aqui para o... Maravilha. Voltou aí, né, Thiago? Voltou, Alexandre. Excelente, excelente. E aí, ó, isso aqui são alguns exemplos. Exemplo de cartão de manutenção autônoma. Aí você faz a... Normalmente, esses cartõezinhos, eles são em formato T, né? Formato T, onde você pode encaixar eles, né? Encaixa e eles ficam lá fixos. Então, de um lado vermelho, de um lado verde. Então, vocês fazem a pergunta. Ponto importante, hein, pessoal? Atenção, atenção que tem um ponto importante. Ponto importante é as perguntas. Essas perguntas têm que ser binárias. Que são perguntas binárias? A resposta é sim ou não. A resposta é ok ou não ok. Se você fizer uma pergunta que a resposta for assim, eu acho, já foi. Porque se o primeiro turno acha sim e o segundo turno acha não, você não fez a pergunta correta. Então, você tem que voltar e fazer as perguntas novamente de uma forma binária. Não pode ter assim... existe por exemplo, está aqui, ó, existe as sapatas da máquina cortadas adequadamente, isso não atende uma pergunta dessa, porque é adequado para quem? Para mim ou adequado para você? Não pode ter adequadamente. Então é o quê? É para ter com 20 milímetros? Então tem que estar lá escrito, ó, com 20 milímetros mais ou menos 2. Isso sim é binário. Então, ponto de atenção para quando for fazer perguntas específicas para o Kamishibai. E aí nós temos vários tipos de quadros, né, do Kamishibai. Quadro junto com a máquina. Ó, o quadro do Kamishibai está aqui. Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, primeiro, segundo, terceiro turno. Outro quadro aqui funcionando. Quadro do vídeo que a gente viu. Tem um quadro que, para ser lúdico, né, até em treinamento, é de Lego. Olha só, esse quadro aqui é de Lego. Fez a pergunta, ó, verde, vermelho, Lego para mostrar. O importante é que você veja o processo, enxergue como está funcionando o seu processo e verifique como isso pode estar, como isso pode lhe ajudar a melhorar, né, a melhorar o processo.
Então, se você faz uma integração, se você está implementando ali a manutenção autônoma, está lá no espaço, a manutenção autônoma. E aí vem aquela pergunta, poxa, será que os 3 turnos estão funcionando bem? Será que aquele ponto específico que a gente colocou para o operador verificar, ele está verificando? Então, como é que eu vou saber? Uma forma dessa é a gente integrar. Por isso, a integração do Kamishibai. Então, você faz perguntas específicas, todo turno você está auditando, líderes, supervisores, coordenadores em frequências distintas. Vai lá tranquilamente, pega o cartãozinho, ó, vai lá no quadro dele, tira o cartãozinho, vai lá, faz uma pergunta. Opa, isso aqui não tá funcionando não, porque se tivesse sendo feito, não estaria lá a peça saindo como uma mancha de óleo. Então, não está. Vermelhinho. Então, o operador já vai enxergar que, opa, não está funcionando. Ou o mantenedor, se for para ele, né? Também realizar, pode ser para o mantenedor, pode ser para o operador, dependendo da dificuldade. Ele já vai se planejar para fazer isso. Então, é uma forma lúdica, uma forma simples, uma forma que o Lean defende muito, que é a forma da gestão à vista. É a forma, tá ali, ó, visual. Você passar, qualquer pessoa, não é nada escondido. Você passou ali, ó, opa, tá vermelho. Então, se tá vermelho, a gente precisa, alguém precisa de ajuda. Vamos ajudar. É esse o conceito que está por trás. Esse é o conceito que está por trás. Maravilha. Então, essa, né, como eu já tinha comentado, é essa integração. A importância dessa integração. Quanto a gente vai ganhar, quanto a gente vai estar ganhando em relação a isso. Aqui são alguns exemplos, ó, no Gimbal Walk, enxergando e o operador fazendo, analisando o Kamishibai. Pode ver que tem pontos. Eu sei que tá pequeno aí, se quem tiver no celular pode até dar um zoom, que dá para ver. Tem pontos vermelhos, tem pontos, nesse caso aí, preto, né? Preto seria o ok. Que todo turno está sendo verificado e tá sendo melhorado. Que é o Kamishibai de uma máquina específica, o primeiro, segundo, terceiro turno, verde, vermelho, outro quadro que o pessoal se reunindo para poder discutir. Então, isso nos ajuda a gerir melhor, né? A enxergar melhor o que está no game. Então, os resultados, né, do IMAC, da integração manutenção autônoma em Kamishibai, é que a gente não chegue, né? Não consiga chegar nesse ponto que está aqui em cima, que é a quebra. Porque vários avisos são informados antes de deformação, corrosão, atrito, ruído, folgas, e a gente está enxergando isso, ouvindo isso, analisando, colocando nos pontos, nos índices de controle do verificação do Kamishibai, e todo turno a gente está vendo, todo turno a gente está enxergando, todo turno a gente está corrigindo alguma coisa, e não vai chegar na quebra. E é isso que a gente quer, né? Não chegar no problema, né? Então, senhores, senhoras, membro desse conselho aí maravilhoso, desse mini curso, resumindo aqui o IMAC, né? Resumindo o IMAC, nós temos o pilar manutenção autônoma, que tem 7 passos. Manutenção autônoma tem 8 pilares. Um dos pilares é manutenção autônoma. E você tem, logo no início, fazer a limpeza inicial, quando você está reforçando, né, o conceito também do 5S. Eliminar as fontes de sujeiras e áreas de difícil acesso para limpar e inspecionar. Colocar etiquetas. Criar e manter padrão de limpeza, inspeção e lubrificação. Fazendo isso, como é que a gente pode reforçar, né, a garantia desses passos, porque isso é muito importante. Você pode incluir um cartão. Lembra que eu falei do Kamishibai, né? Um cartão, porque o Kamishibai pode ter vários cartõezinhos, várias dimensões. Esse aqui é da manutenção autônoma, mas tem outro que desculpa aqui, mas outra da produção. Outra da qualidade. Outra do 5S. Você pode ter um cartãozinho do 5S, um cartãozinho de qualidade. Você pode ter várias dimensões. Quem define as dimensões somos nós, pelo que a gente está enxergando ali na fábrica. Então, definir os cartõezinhos, definir as perguntas, lembra das perguntas binárias? Perguntas binárias para não ter nenhuma dúvida. Definir os cartõezinhos, entra com o Kamishibai. Faz o quê? Define as perguntas específicas, constrói o quadro, define a rotina no Gemba, quem vai fazer o quê e quando, ou seja, papel e responsabilidade de cada um, né? Treinar as pessoas, obviamente, tem que treinar para fazer as perguntas, e implementar o piloto.
E aí você consegue fazer essa integração. Fazer agora a última enquete. A última enquete é lançar aqui, ó. Na sua opinião, já foi lançada. Na sua opinião, você acredita que o IMAC, Integração Manutenção Autônoma, e Kamishibai podem ser conectados e implementados na sua empresa? Sim ou não? Ou talvez, né? Sim, não, talvez. Talvez que de repente a gente ainda tem que dar uma estudada. Mas olha só, sim, maravilha, 83% está dizendo sim. Deixa aqui mais um pouquinho. Isso aí, tá vendo? Guinato, Pablo, vai ser o próximo, Thiago. O pessoal está acreditando aí, viu que é importante aí a utilização do Kamishibai. Integrando. Maravilha, hein? Pois é, 81% diz que sim e 19% talvez. Então, pessoal, nós vamos finalizando aqui. Faltam 5 minutos para as 4 da tarde. Finalizando aqui na... Então, agora que vocês conhecem aí essa integração, vamos convencer a liderança e depende de nós poder estar implementando e melhorando esse nosso sistema. E aí, precisando, pode contar conosco, estamos aqui para ajudar. Esse material vai estar disponível, depois vai estar lá no site para estar disponível. Aqui são algumas referências bibliográficas, né, tanto do JPM, Nakajima, o Kamishibai, e aí também vocês podem ficar à vontade para poder estar estudando. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenha agregado essa parte do mini curso. Eu sei que foi rápido, mas justamente isso. É uma pílula de conhecimento para cada um em 1 hora, para vocês irem pensando. E nós temos ainda 5 minutos. Vou dividir aqui com a equipe da Leanway, porque se tiver algumas perguntas, nós podemos responder nesses últimos 5 minutos, antes do próximo mini curso, que é do Toyota Kata, do Qatar, com o Pablo Nascimento. Então, vou dar um stop share aqui. Stop share. Foi, né? Maravilha. Stop share. Q&A. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Já foram respondidas algumas, né? Maravilha. Olha, tem uma pergunta interessante aqui, ó, do Robson. Tendo em vista que o Kamishibai é feito dentro do Gemba, nesta época da pandemia, como faz? E quais são as alternativas, né? Ontem mesmo a gente estava falando sobre a atividade que a gente pode fazer remoto, né? Não foi isso? A gente falou sobre algumas empresas fazendo remotamente. E assim, existem algumas opções, né? E também existem pessoas que estão lá, né? Estão lá no Gemba também. Tem pessoas que estão lá e tem algo que a gente pode fazer remotamente. Então, assim, pode ser que não seja tudo, pode ser que não seja 100%, né? E aí fica nem 8, nem 80. E a gente tem que estudar para saber como a gente pode fazer isso de uma forma remota. Mas tem condições, claro que tem. É só definir as perguntas adequadas, né? E esse é um papel bem específico, que a gente tem que pensar para definir bem as perguntas. Deixa eu ver outra aqui. Temos muita dificuldade de estabilização nas rotinas do Gemba-walk. Com a integração do Kamishibai, podemos disciplinar e focar os pontos críticos por níveis, operadores, gerentes. Em cada estabilização de um determinado processo, trocamos os cartões. Excelente experiência aprendizado no chão de fábrica. Então já foi uma implementação do Daniel Oliveira. Maravilha, Daniel, é isso mesmo. Às vezes a gente está no Gemba, fazendo o Gemba-walk, e para nos ajudar, porque isso é sempre para ajudar, não é para fazer mais atividades, é para ajudar. A gente está ali para ajudar, para produzir melhor, produzir com mais tranquilidade, que a produção, que o processo, que o serviço, né, flua com mais tranquilidade. E o Kamishibai serve para isso, para nos ajudar. Fazer perguntas para nos ajudar. Maravilha, boa implementação, Daniel. Caso o cartão não esteja ok, como se dá a tratativa no quadro? É gerado um plano de ação em loco? Professor, esse ferramenta pode ser aplicado no sistema administrativo, financeiro, RH, compras, por exemplo? Opa! Sim, sem dúvida. Vou falar das 2 perguntas aqui, né?
Eduardo Debs e o Palmeiron. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vou dar exemplo de implementação que a gente fez assim no grupo Fleury, que foi o case de ontem no Leanway Forum, ontem à noite. Hoje vai ter outro case, tá, pessoal? Um case bem interessante da Jato. Mas ontem teve o case do grupo Fleury. Para quem não conhece o grupo Fleury, é um grupo da área de saúde. Então, é serviço, área de saúde. Desde tudo, né? É uma indústria, né? Da área de saúde. Então, tem tudo lá. Tem RH, tem o serviço, né? De atendimento. E foi implementado o Kamishibai nesses pontos. Por exemplo, vou botar um exemplo bem simples, depois vocês podem pensar em outros. Olha, eu preciso para meu sistema aqui funcionar, eu vou dar um exemplo bem simples, de equipamento, de insumos, pequenos insumos. Papel, para imprimir, tinta para impressora, porque eu posso ter problemas porque eu não consegui imprimir. Ué, lá na área de administração pode ter um cartãozinho, ou o Kamishibai com um quadro, marca verde, vermelho, que você enxerga que está tendo problema. Ou que o Kanban, né, se você fizer uma integração também, o Kanbanzinho está ficando em vermelho e ninguém toma uma ação. Falando uma coisa bem simples, olha, bem simples. E a gente pode evoluir para muita coisa. Então, pode ser implementado sim. A outra foi sobre... acho que já foi, né? A outra. Já foram as duas, né? Deixa eu ver se eu consegui responder para não ter nenhuma... não tô... Acho que foi respondida as duas ali. Então, senhores, são 4 horas sharp. E aí eu vou chamar aí o Pablo, ou Marcelo Louro, ou Marcelo Louro, que está aqui nos assistindo, para dar seguimento. Senhores, muito obrigado. Se tiver uma outra pergunta, eu consigo ainda responder aqui no chat. Mas foi um prazer estar com vocês aí. E futuramente nós nos encontramos no Gemba da vida. É isso aí. Valeu, obrigado. Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre Santos. Muito obrigado.